Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa minissérie Quanto Custa o MBA Application. Essa semana eu estou compartilhando com você diversos cenários que você pode considerar quando você estiver planejando a sua jornada de preparação para entrar em algum top MBA, em alguma escola dos Estados Unidos, do Canadá ou da Europa, que geralmente são os melhores MBAs do mundo. O processo de aplicação é um processo longo e trabalhoso, então você pode se preparar para ele de diversas maneiras, gastando desde pouquinho até muita grana. E quando eu digo pouquinho, eu já mostrei isso no primeiro episódio da nossa série, não é tão pouquinho assim. Basicamente, a gente está falando de pelo menos R$ 9.000 para poder entrar em campo e conseguir pagar as taxas de prova que você tem que fazer, taxas de application para você conseguir submeter os seus formulários, né, os seus pacotinhos de application para as escolas onde você quer estudar. Então, assim, é um processo caro. Hoje eu vou mostrar para você qual que é o cenário mais tradicional para muitas pessoas que trabalham em empresas que costumam enviar muitos funcionários para fazerem MBAs fora do país. Então, seja muito bem-vindo, aproveita, manda suas dúvidas no chat, que eu vou responder todas ao vivo aqui, e vou compartilhar minha tela agora para a gente começar. Primeiro, né, esse cenário que eu vou compartilhar é um cenário que eu diria bem generoso, né? Então, é o cenário tradicional de muitas pessoas que já trabalham em empresas que costumam enviar seus funcionários para fazerem MBAs e geralmente essas pessoas acabam gastando uma boa grana no processo seletivo, tá? Então, muito bem. Se você está caindo de paraquedas aqui, aproveita para conferir os últimos episódios. Eu mostrei como você se preparar para o MBA Application por menos de R$ 10.000, se você não tiver o orçamento sobrando ali, mas ainda assim quer encarar a jornada do MBA Application, eu mostro como que você pode tentar economizar ao máximo em vários cantos da sua preparação para o MBA. Também mostrei como que se você investir um pouquinho mais, você pode fazer uma preparação com muito mais qualidade. E se você quiser um pouco mais de tranquilidade, um orçamento saudável que eu recomendo para você, é separar R$ 20.000 aí para esse projeto MBA Application. Hoje eu vou mostrar o quanto que pessoas que entram nesse jogo para ganhar de fato acabam investindo. Não é a realidade de muitas pessoas, eu vou mostrar de quem que é essa realidade, afinal de contas, tá? Mas acho que pode ser interessante para você saber, enfim, com quem você talvez esteja competindo, tá bom? A agenda de hoje eu vou mostrar para você um breve mapa do MBA Application, todas as atividades que você precisa fazer no MBA Application. Vou mostrar as premissas que a gente vai ter que assumir para você investir R$ 40.000 ou R$ 60.000 no cenário mais luxuoso, eu diria, para você se preparar no seu MBA Application. Quais são os riscos, oportunidades, as probabilidades de sucesso desse cenário e qual que é a minha recomendação ao final, beleza? Então, antes da gente entrar no mapa, deixa eu contextualizar, né? Algumas empresas costumam patrocinar o MBA para os seus funcionários. Então, o MBA, que é aquele curso caro, né? Que muitas vezes as pessoas pensam, putz, vou gastar $150, $200.000, vou ter que me financiar para conseguir pagar esse total tuition, né? Tuition é o nome que é dado ao valor que você vai pagar para a escola para poder fazer o MBA, né? Então, o tuition é muito caro. Só que algumas empresas no Brasil e no mundo patrocinam seus funcionários para irem fazer MBAs em top universities, então escolas muito boas e renomadas. A McKinsey é uma delas, a BCG, o BCG, aliás, a Bain Company também, dentre as consultorias estratégicas, elas são as mais reconhecidamente, né, elas são mais conhecidas por mandarem seus funcionários, patrocinarem o curso de MBA para os seus funcionários. O Itaú também tem um programa que manda seus funcionários, né, com tudo pago, com todo o tuition pago para fazerem MBAs fora. E essas empresas, né, elas basicamente elas não só garantem que você vai voltar com um emprego, mas você vai voltar com um emprego com um nível superior, né? Então, com um salário maior. Então, assim, para a galera que trabalha nessas empresas e também para quem trabalha em mercado financeiro, banco de investimento e tem geralmente, né, bastante grana para investir, é a galera que costuma seguir a realidade do que eu vou mostrar hoje de ferramentas de preparação, tá bom? Bom, mas para contextualizar, né, em geral as pessoas esses funcionários, né, que estão querendo
eles estão querendo ir de forma patrocinada pelas próprias empresas para fazerem um MBA, geralmente já tem salários ali que giram na casa de 15 mil a 25 mil reais por mês. Além disso, né, como eu já falei, aliado ao fato de que essas empresas elas cobrem todo o custo de tuition para esses funcionários que são selecionados para esses MBAs, e também com a garantia de um emprego, né, quando a pessoa terminar o curso e voltar, ela vai voltar com um salário mais alto, um nível superior, e geralmente esses empregos já voltam no nível ali de 30 a 50 mil reais por mês, né, após o MBA, nessas empresas, né? Então isso faz com que a galera dessas empresas pense assim, puxa, eu não vou ter nenhum custo com o próprio MBA, né, com a escola. Então eu vou me preparar muito bem. Então se você já ganha ali 15, 20, 25 mil reais por mês, o que é gastar às vezes 40 mil reais para poder fazer um MBA com tudo pago, né, pela sua empresa patrocinadora? Então é por isso também que essas pessoas, né, acabam investindo mais grana na preparação. E às vezes até de forma meio ineficiente, como eu vou mostrar aqui que, beleza, é muito bom ter bastante dinheiro para poder investir nesse projeto, é legal, mas não necessariamente todos os gastos, eles são, vamos dizer assim, eficientes, né? Então eu vou mostrar também que onde que a gente tem pontos de, talvez até de desperdício, eu diria. Tá? Um ponto interessante, né? Não sei se todos sabem, né? Provavelmente não. Enfim, é super nichada essa informação. Mas, por exemplo, essas empresas que patrocinam os cursos de MBA, elas cobram, né, dos funcionários na forma de uma retenção do funcionário. É como se eles estivessem querendo reter o talento. A pessoa vai lá, faz o MBA, a condição para ela ter o MBA pago é que ela volte para trabalhar na mesma empresa por pelo menos, geralmente, 2 anos. Em alguns lugares pode ser até 3 anos, né? Então, caso você queira sair antes, você tem uma multa que você tem que pagar. A multa, em geral, é o próprio curso, o custo do MBA, né? Reduzido de forma proporcional ao período que você cumpriu, né? Essa condição, o seu lado da condição do acordo, né? Mas enfim, isso é o que costuma acontecer. Eu menciono aqui essas 4 empresas que atuam no Brasil. Outras possivelmente também ajudam, eu só não realmente ouço tanto falar de outras, as principais são essas 4, pelo menos que eu ouço falar, né, dos meus alunos, são essas 4 empresas, tá? Agora, você pode estar se questionando, meu Deus, eu não tenho toda essa grana para investir, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Então, se você não trabalha numa empresa que patrocina o MBA, então a boa notícia é que pelo menos o seu application não vai ser comparado com o application de alguém que esteja vindo de uma dessas, como eu chamei aqui, traditional feeders. São as empresas que tradicionalmente enviam pessoas, né, todos os anos para várias escolas de MBA, nos top MBA, né, por aí. Então, geralmente, os consultores estratégicos são comparados com consultores estratégicos e a galera de banco de investimentos, porque essas são empresas tradicionalmente que enviam muitos funcionários para os programas de MBA. E se você tem um background meio, vamos dizer assim, que é considerado não tradicional, ou seja, você não vem desses mercados, dessas indústrias, então aí o seu application ele não vai ser comparado com alguém que vem de uma dessas indústrias, tá? Isso é meio que common sense, assim, entre os comitês de admissão. Então, essa pode ser uma boa notícia para você, caso você não se enquadre, né, nesse perfil que eu acabei de mencionar. Muito bem, mas se você se enquadra nesse perfil, né, então deixa eu falar aqui, né, onde que você pode gastar esse dinheiro aí nesse projeto MBA e onde que talvez até você possa economizar, né nesse projeto MBA. Se você quiser saber mais sobre o passo a passo do mapa do MBA Application, eu falei isso no nosso primeiro vídeo dessa minissérie, em que eu falo como se preparar sem orçamento praticamente, né, com menos de 10 mil reais, tá? E hoje, agora, né, eu vou mostrar para você quais premissas a gente vai assumir para você investir 40 mil reais no seu MBA Application. As premissas são: não vai ter viagem internacional, porque ainda se a gente colocar viagem internacional aqui, o negócio pode facilmente superar os 40 mil reais, e a gente vai ter uma disposição para investir o quanto for necessário em cada uma das etapas do MBA Application, seja na preparação para o GMAT, seja na preparação para o TOEFL,
ou então também para fazer as suas essays, né? Então, consultoria para te ajudar a revisitar a sua história, escolher a estratégia que você vai assumir na hora que você estiver contando a sua história para a faculdade, qual ângulo você vai escolher para contar no seu resume, nas suas essays, né? Que características você vai destacar da sua história, e depois de você aplicar, dando tudo certo, você sendo chamado para entrevista também, você pode investir em preparação para entrevista especificamente. Então, assim, você vai basicamente estar disposto a investir o que for necessário para cada uma das etapas da preparação para o MBA Application, tá? Então, o que seriam esses gastos, tá? E aqui eu estou colocando num range de 30 a 50 mil reais, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Se você estiver disposto, né, a investir 50 mil reais no seu processo de MBA Application, então você vai ter muita margem de manobra caso as coisas saiam do planejado ou não corram como você esperava, talvez, inicialmente. Esse é bom, né, para quem tem esse dinheiro para investir. Então, vamos ver, né, onde que você pode gastar esse dinheiro, né, e você vai ver que tem oportunidades até de economia, né. Bom, então, GMAT é uma prova muito difícil, $250, estou colocando aqui que você pode separar até 4 tentativas para fazer o GMAT. Não é irreal, tá? As pessoas fazerem 4 vezes o GMAT. Tanto que no nosso orçamento saudável, eu separo 3 provas de GMAT. É orçamento para fazer 3 vezes a prova do GMAT. Então, 4 aqui realmente nem é, nossa, que absurdo, né? Não, é assim, é bem saudável. Eu diria que quando você faz a prova do GMAT a primeira vez, você às vezes tem muito nervosismo envolvido, você não manda tão bem. Numa segunda vez já tende a ser bem melhor. Quando você faz uma terceira vez, você já sabe muito mais e você só vai fazer a quarta muitas vezes depois que você já sente que você realmente melhorou. Então, assim, é bem razoável esse orçamento de 4 provas de GMAT. Se você quiser até menos, você consegue gastar menos vezes, né? Se você, eu diria que, na verdade, não depende muito da sua vontade, infelizmente, assim. Eu diria que eu prefiro que você deixe um orçamento para fazer 4 vezes de meta e se surpreenda, na verdade, gastando menos do que o contrário, né? Então, por isso que eu coloquei 4 aqui, tá? GMAT Prep. Tendo muito dinheiro disponível para investir, o que várias pessoas fazem, tá? E eu vejo isso acontecendo e eu acho que isso, né, na minha visão, acaba sendo até um desperdício de recursos e até um gasto adicional de tempo, mas quem tem esse dinheiro para investir acaba, às vezes, gastando esse tempo de verdade, acaba comprando vários cursos diferentes ou várias consultorias diferentes e aí nisso acabam gastando mais dinheiro e gastando mais tempo também. Então, aqui eu acho que é um bom ponto assim, de atenção. Digamos que você compra um curso de preparação por GMAT, aí você vai gastar 3 mil reais. Um outro vai gastar 2.500. Um outro vai custar a aula particular, por exemplo, 10 horas de aula particular, vai gastar mais 3.500 ou 4 mil reais. E nisso já soma ali 9 mil reais de dinheiro sendo gasto, né, na preparação por GMAT. Só que quando você distribui isso com pessoas que têm, por exemplo, um curso que tem um método, outro curso que tem outro método, outro curso que tem outro método, você acaba não seguindo método nenhum e aí acaba prejudicando a sua própria preparação. Você vai gastar mais tempo, mais dinheiro e às vezes vai ser até menos eficiente do que alguém que sentou a bunda na cadeira, seguiu uma única metodologia e foi até o final com ela. Tá? Simulados do GMAT também é super importante. Você vai fazer uma prova padronizada, é bom você praticar várias vezes. Então, é bom você ter orçamento para fazer bastante simulado. Então, considerando aqui que você vai ter simulado o quantos você precisar para você investir nesse processo. Agora, para TOEFL, né, preparação para a prova do TOEFL, vamos considerar 2 vezes a prova do TOEFL, então tem orçamento sobrando aqui para você fazer a prova do TOEFL com aula particular, coloquei 15 horas de aula particular aqui. Tem gente que paga R$ 2.500 em curso de TOEFL. Então, se for o caso, né, de repente, se for o seu caso, você vai gastar um pouquinho até mais no TOEFL, né? Se você também pegar aula particular. Bom, e simulados de TOEFL? Existem 3 simulados oficiais de TOEFL também. Se você pode fazer todos, legal pra caramba. Você vai chegar super bem preparado e vai gastar $120 a mais. O que são $120 a mais?
num orçamento inteiro de 50 mil reais, né? Então, eu tô rindo aqui, mas assim, pior que é verdade, assim. Então, isso vários alunos meus acabam falando às vezes, né? Putz, tá bom, vou comprar esses simulados aqui, porque às vezes eles falam, bom, já estou investindo tanto nesse projeto, né? Então, gasta mais US$ 40 ali, US$ 50 ali. O que eu estou querendo propor para você é que você seja bastante proativo desde o início, né? Na hora de definir o seu orçamento. Porque aí não acaba sendo surpresa para você, não se desmotiva ao longo da jornada pensando, putz, aqui, eu vou gastar mais dinheiro do que eu estava planejando inicialmente. Na verdade, você pode até, seguindo por esse caminho, né, de você planejar antecipadamente essa sua preparação de acordo com o seu orçamento, você pode até ficar feliz depois de conseguir economizar em várias partes dessa conta aqui. Então, eu estou colocando esses itens aqui nessas quantidades, porque se você, por acaso, decidir investir o quanto for necessário para esse projeto de MBA, mas no final das contas você conseguir economizar em várias etapas desse projeto, eu quero que você fique feliz por isso, né? Então, é parte do que eu quero compartilhar aqui com você. Tá? Com relação a application fees, né, as taxas para você submeter os applications, vou considerar que você pode investir o quanto você quiser para conseguir aprovação em algum programa, né? Então, tem gente que aplica para 10 escolas, 12 escolas. Eu acho um pouco demais, assim, eu acho que é saudável aplicar para 5, 6 escolas, e escolher bem essas escolas para as quais você vai aplicar, mas digamos que você queira entrar em alguma e quer aproveitar e assim, quer aumentar suas chances, né, maximizar suas chances de entrar em alguma. Então, eu diria ali, vamos separar mais 7 application fees de US$ 200 cada para você submeter seu application para pelo menos 7 escolas, né? Eu digo pelo menos porque às vezes você consegue submeter seu application para algumas escolas sem necessariamente precisar fazer algum pagamento, tá? E outra, também algumas são mais baratas do que outras, enfim. E por fim, né, uma grande fatia desse custo vem das mentorias, das consultorias especializadas em MBA Applications. Os valores médios giram em torno de 10 a 20 mil reais para você ter um acompanhamento com algum consultor especializado em MBA Applications. Aquela pessoa que vai te ajudar a escrever suas essays, a definir o ângulo que você vai atacar, né, que você vai usar, vai mostrar no seu MBA Application. Então, eu estou colocando aqui 15 mil reais, pode ser mais. Tem gente que contrata em dólar, por exemplo, um pacote de $4.000. Aí já vai gastar mais do que 15 mil reais. Só que, enfim, esse planejamento que eu estou mostrando aqui, ele tem várias gordurinhas, né, em vários locais. Então, se você, por exemplo, gastar mais em consultoria para MBA Applications, eventualmente você pode até sair com um orçamento total menor do que esses 50 mil reais que eu estou colocando aqui, e porque você vai economizar em algum outro canto do seu MBA Application, tá? Porque tem bastante gordura aqui em praticamente todas as linhas. Beleza? Então a gente está falando aí que esses são os gastos num orçamento tradicional, de novo, tradicional para as pessoas que vêm dessas indústrias, né, que são feeders, né, que comumente alimentam as escolas de MBA com os seus funcionários, tá? Então esse é o orçamento tradicional. Claro que pessoas que estão fora dessa indústria podem acabar investindo esse valor também, tá? Então, por exemplo, eu tive um aluno há pouco tempo atrás que o pai dele fez MBA e esse aluno ele não trabalha numa indústria como essas daí que eu mencionei para vocês, mas ele está disposto a investir o quanto for necessário para conseguir o application dele, ser aprovado em algum MBA. Isso porque ele sabe que tem muito valor se ele conseguir entrar numa top school. Então, o pai dele fez uma top school, fez um MBA e ele quer também. Enfim, e tem essa disponibilidade de orçamento para investir no processo de application, né? Então, esse eu diria que é o orçamento mais tradicional, é o go-to, aquele negócio de que, por exemplo, dentro dessas empresas, McKinsey, Bain, Itaú, muitas pessoas já foram fazer MBA fora, voltaram e elas, para os mais jovens, né, essas pessoas dão o caminho das pedras. E geralmente o caminho das pedras
envolve, contrata o fulano de tal, que ele é um consultor muito bom, ou faz o curso de fulano de tal, que aquele curso é muito bom. Eu mencionei para vocês, antes, ou numa das lives dessa semana, que eu tenho uma aluna cujo namorado fez MBA no passado, e na época ele se preparou com um consultor indiano. E aí ele falou, vai fazer as suas essays e tal com esse consultor indiano, porque ele manja, né? Deu certo comigo, vai dar certo com você também, né? Tem tudo para dar certo com você também. Então, é muito esse boca a boca que acaba fazendo com que muitas pessoas que já fizeram MBA acabem indicando esse caminho das pedras, que passa por indicar consultores especializados específicos, né? Então, faz com aquele fulano. Eu mostrei para vocês ontem e na nossa segunda live também uma plataforma chamada Applicant Lab, que cobra $350 para fazer, para te ajudar no processo inteiro de essays, brainstorming, resumê, até preparação para entrevistas. $350. É uma plataforma self-service que te dá todo o conteúdo para você se preparar por conta própria. Uma mentalidade diferente, é um caminho diferente desse tradicional que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? O caminho tradicional é esse mesmo, de gastar 10, 15, 20 mil reais pagando algum consultor específico só para parte de ajuda nas essays e nas entrevistas. Enfim, sem mais delongas nessa nossa parte da nossa discussão, eu vou trazer um outro aspecto também de você ter mais dinheiro para investir na preparação. Por um lado, a sua preparação pode sim ficar mais curta se você pegar aula particular para caramba e se você tiver muitas horas com algum consultor especializado rápido, mas o que acontece é que boa parte da preparação pode ficar mais longa, porque você tem mais recursos para investir, você acaba testando mais recursos também, testando mais ferramentas, testando mais cursos de preparação. Então você pode gastar muito mais tempo no GMAT, pode gastar muito mais tempo no TOEFL. Eu diria que nos applications, na parte de escrita dos applications, talvez você não acabe perdendo tanto tempo, assim. Eu diria que, até porque parte desse tempo pode ser utilizado em paralelo com a preparação com as outras áreas do application, como TOEFL e GMAT. Então, não é tão problemático o tempo adicional que você poderia gastar, por exemplo, fazendo os seus applications forms, né? Então, as essays e os resumés, o resume principalmente. Deixa eu ver aqui, o Heitor falou: fala, querido, boa tarde. Boa tarde, porque o Heitor está no Canadá, né? 5 horas a menos. Você sabe descrever se tem alguma vantagem caso eu tenha uma segunda cidadania? Eu não diria vantagem, não. Para você ser selecionado, não diria necessariamente que há uma vantagem. Por exemplo, se você estiver indo para os Estados Unidos, se você já tiver o Green Card, pô, maravilhoso. Mas não acho que vai fazer qualquer diferença na admissão. Com certeza faz uma diferença se você no pós-MBA, né? Porque se você já tem a dupla cidadania, principalmente para quem vai para a Europa, tá? É muito mais fácil ficar na Europa trabalhando. Se você tiver uma cidadania, por exemplo, americana, é muito mais fácil também você ficar nos Estados Unidos trabalhando depois do MBA. Então, aumenta a sua empregabilidade. Se você não tem a dupla cidadania, existem formas de conseguir a dupla cidadania, mas isso reduz a quantidade de empresas para as quais você poderia trabalhar depois do curso, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos existe um processo que, eu vou dizer assim, não é absurdamente caro. As empresas pagam $2.500, $3.000, $4.000 para patrocinar um potencial funcionário que seja internacional, né? Uma empresa patrocina o seu visto lá para você trabalhar nos Estados Unidos, e você tem um visto temporário, né, de residente por 3 anos, e que pode ser renovado por mais 3 anos, enquanto você tenta conseguir o seu Green Card, que é o visto permanente para morar e trabalhar nos Estados Unidos. Então, existe um processo bem conhecido, bem documentado também nos Estados Unidos. Na Europa é um pouco mais complicado. Eu ouço muito mais pessoas falando que
fizeram MBA na Europa e resolveram voltar para o Brasil porque estava difícil conseguir algum emprego na Europa pós-MBA, do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, parece, principalmente para quem vai para uma top school, top 20, talvez até uma top 30, é muito mais comum as pessoas conseguirem se colocar no próprio mercado dos Estados Unidos, tá? No seu caso você tem a italiana, então nesse caso facilita demais, assim, você ter cidadania europeia, você poderia fazer, por exemplo, o seu MBA na Europa sem problema nenhum, ficando lá e trabalhando em qualquer empresa, né? Não tem tanta burocracia assim, então facilita realmente se você já tem a cidadania, tá bom? Mas não é critério, como eu falei, não é nenhum critério que aumenta as suas chances de conseguir entrar no MBA, e principalmente para quem mira Estados Unidos, existe um processinho bem... vou dizer assim, o MBA é um processo muito pavimentado para quem quer imigrar para os Estados Unidos, tá? Então, legal. Vamos lá. Então, como eu estava falando aqui, né? Se você tem mais orçamento, você tem capacidade de gastar mais tempo também se preparando, porque você pode contratar mais recursos, mas esse também é um trade-off que você vai ter que considerar, né? Porque não sei se muita gente gostaria de gastar, por exemplo, 2 anos e meio praticamente se preparando, né? Mas às vezes acontece, pessoas começam a fazer preparação, por exemplo, de método com um fornecedor, depois vai com outro, depois com outro, aí fica 1 ano em cada fornecedor, ou 6 meses em cada fornecedor, e aí, mas nunca foca muito em nenhum, e nunca tira a nota do GMAT da frente. Então, infelizmente, isso não é raro de acontecer, tá? Eu vejo vários alunos que estão há anos estudando para o GMAT, e assim, sim, o GMAT é uma prova difícil, mas eu recomendaria para você que cara, você pegou algum fornecedor de preparação para o GMAT, vai com ele até o fim e é isso, entendeu? Não fica muito na dúvida, será que eu troco para o outro? Aí você troca e meio que começa do zero de novo. Eu evitaria esses recomeços, tá? Muito bem, avançando. Alguns recursos típicos usados na preparação para o GMAT. Eu, obviamente, sou parcial aqui em recomendar o meu treinamento, mas é porque eu estou muito junto com os meus alunos, então recomendo fortemente que se você entrar para o meu treinamento, você entre para o Premium, porque é onde você tem também a possibilidade de participar dos encontros semanais em grupo, que eu faço ao vivo com os alunos, e você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas ao vivo. A gente vai discutir estratégia de prova juntos, cronograma de preparação. Então, assim, é uma forma muito legal de você ter também a motivação de outras pessoas, né, interagindo com você, que também estão na mesma jornada, mas eu vou compartilhar com vocês alguns outros recursos que, como eu disse, né, as pessoas acabam usando durante a preparação para o GMAT. Não que eu recomende os concorrentes, tá? Mas vou mencionar quais são, assim, os principais nomes que tem nesse mercado, né? Tem a Target Test Prep, que é uma empresa também que é bastante conhecida na preparação para o GMAT. Eu, particularmente, não gosto dessa promessa que eles têm aqui de Score Improvement Guarantee. Eles falam que eles garantem 130 pontos de melhora na prova do GMAT. E, na verdade, se você for ler as letrinhas miúdas, não é que eles garantem isso. Na verdade, eles falam o seguinte, olha, se você fizer o nosso curso inteiro de cabo a rabo, isso vai levar uns 6 meses, tá? Se você fizer o nosso curso inteiro de cabo a rabo e não conseguir melhorar X pontos, né? E depende, se você tiver num nível mais alto, são menos pontos. Eles nem falam, ó, devolvemos o seu dinheiro. Não é essa garantia. A gente te libera acesso aí para a nossa plataforma por mais tanto tempo. Então, assim, se você contratou 1 ano, eles liberam por mais 1 ano. Eu acho isso meio sem noção, assim, porque se você fez o curso deles o tempo inteiro, né, tipo, do início ao fim, de que adianta você ter acesso ao curso inteiro de novo por mais 1 ano? É bem xoxa, assim. Então, às vezes, algumas pessoas vêm e falam para mim, pô, é muito legal, né, essa garantia que a Target Test Prep faz. Eu falo, cara, eu realmente eu fico incomodado, porque assim, é só um negócio, é só um lance de marketing deles, né?
E nem é uma garantia de verdade, sabe? Quando eu comecei matemática para GMAT, que hoje é o MBA No Brainer, né? Eu lembro que eu dei uma garantia para os meus primeiros alunos, né, nas primeiras turmas, que a minha mãe, ela falou assim, cara, Marcos, você é louco, não faz isso. Que eu falei assim, isso na primeira e na segunda turmas, né? Se você entrar para o treinamento, eu dei 2 garantias, inclusive. Se você entrar para o treinamento, se por qualquer razão você não gostar, em até 30 dias você pode pedir seu dinheiro de volta, eu te devolvo sem nem questionar nada. Então, você não gostou da cor da camisa que eu usei, não gostou de alguma coisa que eu falei, eu te devolvo seu dinheiro sem questionar nada. Garantia incondicional. E aí, a segunda garantia que minha mãe me chamou de louco, quando eu prometi isso, né? Foi que eu falei assim, se você fizesse as aulas, né, consumisse todos os conteúdos do curso, e no final do curso você tivesse achado que por qualquer razão não valeu a pena, eu devolveria o seu dinheiro em dobro. Nossa, minha mãe falou assim, você é louco. Não, isso para mim que é garantia, entendeu? Não essa coisa xoxa que se você ler as letrinhas pequenas não é nada, nem devolve o dinheiro. Inclusive, se você entrar, né, para algum plano anual do MBA No Brainer, você pode ficar tranquilo que se você não gostar, em até 30 dias eu devolvo o seu dinheiro inteiro, mas não questiono nada, assim. Até agradeço você, né, por falar, não gostei de tal coisa, se você quiser me dar algum feedback, eu agradeço pelo feedback, tá? Mas enfim, é isso. O Arthur tá rindo aqui. Mas enfim, outros recursos que a galera usa, né? Então, Target Test Prep, o eGMAT, E-GMAT, né? eGMAT é um site indiano que muita gente gosta como um recurso complementar para estudar especificamente para a parte verbal do GMAT, não tanto para a parte quantitativa, mas aí tem, então, uma ferramenta que o pessoal usa. Tem o Magoosh também tem um branding forte, eu diria que bastante gente acabou usando o Magoosh em algum momento, né, enfim, gerações de MBA, eles estão mais tempo, né, bastante tempo no mercado. E assim, os infames livros do Manhattan. Eu não sei por que as pessoas compram esse livro, mas muita gente usa, fala assim, vou me preparar para o GMAT. Aí compra o material oficial, os livros oficiais do GMAT, e compra também os livros do Manhattan. Eu, particularmente, considero uma, né, perda de dinheiro ali, de jogar dinheiro fora. Tanto que você vê que no meu planejamento de orçamento lá que eu mostrei para vocês, eu não coloco comprar livros de nada, né? Isso porque se você compra o meu treinamento, por exemplo, pode ser outro também, tá? Mas se você compra o meu treinamento e você compra os simulados para você praticar o GMAT, isso é mais do que o suficiente de recursos para você conseguir tirar uma boa nota de GMAT, tá? Mas enfim, esses daqui são os recursos principais aí que a galera usa quando a gente fala de GMAT. Vamos falar de essays e interviews. Então, quais são alguns consultores tradicionalmente usados na preparação para as essays? E aqui eu vou compartilhar com vocês essas 3 consultoras que são as que eu particularmente mais gosto e que são as mais abertas também para compartilhar conteúdos para os 4 cantos do mundo, tá? Então, desde que eu comecei o MBA No Brainer, né, eu tentei fazer parceria com várias pessoas deste mercado que, enfim, estavam há mais tempo e, portanto, mais experientes do que eu. E essas 3 aqui, desde o início, sempre foram muito receptivas e muito abertas também para participar comigo de lives. Tanto que aqui esses prints que eu estou mostrando aqui são prints de lives que a gente tem aqui no canal, que aconteceram inclusive em setembro, se eu não me engano. Eu entrevistei a Paula Braga, a Ellen Lollis, a Diane Stolf, e elas deram várias dicas para preparação para o MBA Application. E elas foram super generosas, assim, elas são sempre super generosas. Então, eu recomendo fortemente o trabalho de todas elas, tá? Tanto a Paula Braga, que junto comigo agora vai lançar a mentoria de preparação para MBA Applications, tá? Então, eu vou contar todas as informações para você no domingo sobre como que a gente vai, né, entregar para você a preparação que tem o melhor custo-benefício desse mercado. A gente está montando isso. Então, tanto a Paula Braga, assim, super generosa, quanto também a Ellen Lollis, a Diane Stolf, tá? A Diane Stolf é de uma empresa chamada Top MBA, ela que fundou junto com o marido dela.
A Ellen Lawless, ela é uma americana casada com um brasileiro e vive nos Estados Unidos hoje. Ela atende muitos brasileiros. Todas essas três têm muitos casos de sucesso. E assim, são muito conhecidas também. Tá? Então, eu recomendo que vocês, se vocês quiserem, né, deem uma olhada nesses vídeos, até para vocês saberem, né, se bate o santo mais com uma do que com outra. Eu acho que tem muito isso do fit, né? Se você achar que deu fit com o estilo de um consultor, de uma consultora, você tem que seguir. Idealmente, tenta seguir com essa consultora, né? Esse consultor. Enfim, é isso. E eu estava falando, né, que eu tentei entrar em contato com muita gente, né? Desde que eu comecei para tentei entrar em contato com muitos consultores desde que eu comecei, mas infelizmente, assim, nem todo mundo é muito aberto, né? Tem gente que fala que não, eu não vou compartilhar minha base de seguidores com você, né? Eu não vou te dar moral, não, eu sou muito tímida, eu não vou participar, ou não tem interesse. Tem de tudo, né? Mas Paula, Ellen e Dayana sempre, desde o início, foram super receptivas e por isso que eu estou recomendando o trabalho delas aqui. Acho fantástico. E, assim, realmente, elas têm vários casos de sucesso. Vocês podem entrar em contato com elas, perguntar que casos de sucesso vocês têm. E aí, enfim, elas vão ter muitos e muitos e muitos, tá bom? Bom, é isso. Então, esses são alguns recursos tradicionais, tá? A Dayana, ela, no pacote dela, acho que o menor pacote dela, ela cobra por hora também, eu acho, mas ela tem um pacote no site dela que começa a partir de 10 mil reais. A Paula Braga cobra por hora, cobra 700 reais a hora. A Ellen Lawless, se eu não me engano, ela cobra 300 dólares a hora, mas ela também fecha pacote. Se eu não me engano, ela tem um pacote de 4 mil dólares e um pacote de 9 mil dólares. Eu posso estar falando errado agora, realmente. Mas, assim, nessa faixa de preços aí, eu diria que a partir de 4 mil dólares você fecha um pacote com a Ellen. Então, assim, elas são bastante corriqueiramente contratadas, né? Se eu não me engano, nessa entrevista que eu fiz com a Ellen, ela disse que ela aceita em torno de 50 clientes por ano. Então, assim, como eu disse, são as pessoas tradicionalmente buscadas, né? É isso. Estou aqui para compartilhar com você os recursos de uma preparação tradicional, não necessariamente a mais barata, né? Como eu já disse, né? As formas mais baratas de preparação nas nossas primeiras lives dessa semana. Avançando, né? Quais são os maiores riscos desse cenário? Eu listei aqui em cinza os riscos que eu compartilhei dos cenários anteriores, em que você não tem muito dinheiro para separar para o processo de MBA Application. Mas nesse cenário, a gente risca praticamente todos os itens. Eu risquei todos aqui, mas é que eu vou adicionar mais dois. A gente não tem o risco de não tirar uma boa nota no GMAT de primeira sem ter orçamento para refazer a prova. Não, agora você tem orçamento para refazer a prova do GMAT, do TOEFL. Você não tem mais problema de desistir por falta de orientação adequada ou motivação, porque se você quiser, você pode contratar um professor particular para te acompanhar dentro desse orçamento. Você pode ter essa motivação do professor particular te acompanhando também. Você não vai correr o risco de montar um application fraco por não saber o que é um bom application. E também não vai ter esse problema de não ter disciplina para seguir os materiais de suporte, porque, como eu falei, você pode ter um professor particular, de repente, te acompanhando aí em cada pedaço, ou então um consultor, várias horas de um consultor ali te ajudando em cada passo do processo, tá? De application. Só que tem outros problemas, né? Um outro risco, que é um novo risco, né? Que nos outros cenários mais econômicos a gente não tem, é o de ficar pulando de um curso para o outro durante a preparação para o GMAT, principalmente. Pode se aplicar também para o TOEFL, tá? Então, mas é um risco que você tem que considerar. Eu diria que o ideal seria você pesquisa direitinho, né, as opções de curso de GMAT que você tem, escolhe um e vai com esse, entendeu? 6 meses, 1 ano, o tempo que for necessário, mas segue um método só. Se você ficar pulando de recurso para recurso, você vai provavelmente repetir, vai recomeçar muitas vezes, vai repetir muitos conteúdos e não vai ser tão eficiente, tá? E outro risco, que aí é um risco significativo, né? Porque uma parte significativa do investimento também no consultor, é de você acabar escolhendo um consultor ou uma consultora com quem você não tenha um bom fit. Então, esse é um risco real. Então, por isso que eu gosto muito da ideia de você poder consumir conteúdos, né, das pessoas que você vai contratar, porque aí você vê se você gosta ou não, né? Se o santo bate ou não.
Então, esses são os riscos nesse cenário, tá? Os maiores riscos. E quais são as oportunidades? Aí, diversas oportunidades, né? Você pode acessar materiais de qualidade organizados, pode, se você, por exemplo, entrar para o meu treinamento, você tem a condição ainda de entrar e interagir com outros alunos que estão na mesma jornada de preparação que você, então isso ajuda a reforçar a motivação. Você pode contar com suporte de professor particular ainda, se você quiser, né, investir em professor particular, para te ajudar tanto no GMAT quanto no TOEFL. E você pode ter suporte especializado, né, em MBA Application do início ao fim da preparação. Então, quando você contrata um daqueles pacotões, né, geralmente você tem o suporte do início ao fim, desde o momento de você começar a refletir sobre a sua história, fazer o brainstorming, escrever o seu resume, escrever as suas essays. Então, isso é uma baita de uma oportunidade, né? Então, você vai ser bem orientado do início ao fim. Aí, probabilidades de sucesso nesse cenário. As probabilidades não mudam muito em relação ao cenário que eu compartilhei com você ontem, que é de você ter 20 mil reais para investir. Isso é interessante, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo essa semana é mostrando formas de você conseguir atingir a mesma probabilidade de sucesso com talvez metade do orçamento. Então, se você assistir minha live de ontem, né, se você não tem, caso você não tenha assistido ainda, você vai ver que eu compartilho que são basicamente essas mesmas probabilidades aqui, só que gastando metade do valor, né? Eu diria que, nesse caso, né, o que muda, né, das probabilidades que eu compartilhei ontem? Aqui eu coloquei um sinalzinho de mais, eu diria 15% mais, quer dizer, você tem a chance de fazer um excelente application para aplicar para uma top 10, e por você estar bem assessorado, você tem até talvez mais chance do que boa parte das pessoas que estão aplicando para aquelas escolas. Isso aumenta também um pouquinho a chance numa top 40, né? Se você tiver uma super preparação, isso aumenta a sua chance de aprovação. E se você estiver aplicando para uma outra escola que não seja tão alta nos rankings, aí não muda nada também, né? Não muda nada na chance de você ser aprovado. E para ser sincero, eu acredito que seria um desperdício até de dinheiro, né? Investir tanta grana assim, né? 40, 50 mil reais, para entrar numa escola que não esteja tão alta nos rankings, né? Eu acho que você aumenta demais o risco do seu investimento, né? Quem gosta de seguir investimentos, às vezes conhece um cara chamado Warren Buffett, né? O Warren Buffett, que é talvez o investidor mais rico do mundo, não sei se ainda é, mas já foi. Ele fala que ele prefere pagar um preço justo por uma empresa boa do que pagar um preço caro numa empresa excelente. Então, até recentemente, ele vendeu um monte de ações dele da Apple, né? Que ele fala que é uma empresa excelente. Mas ele não falou com todas as palavras, mas dá para inferir que, bom, ele supõe, né, que o preço, provavelmente o preço da Apple, né, tá caro demais. Então, por mais que seja uma empresa excelente, ficar com ela na carteira, né, no portfólio, não é muito interessante para ele. Enfim, então só para dizer, né, que ele fala aqui de margem de segurança. Esse Warren Buffett fala muito de margem de segurança. Quanto mais caro você paga, mais risco você acaba correndo. Então, eu digo do ponto de vista de retorno de investimento, né? Inclusive, nossa live de amanhã será sobre isso, né? Como calcular o ROI do seu investimento no MBA e o tempo de payback. Vou contar alguns causos aí, alguns cenários para vocês. Bom, enfim, então é isso. Acho que, ainda mais se você estiver aplicando para uma escola que esteja muito abaixo nos rankings, eu acho que não vale a pena. Mas isso é meu juízo de valor, você pode falar, pode me contrariar e fique à vontade, né? No final das contas, você que vai investir o dinheiro, né? Mas eu acho que é overkill, assim, acho que dá para você ter altíssimas chances de aprovação numa dessas escolas que esteja abaixo do top 40 no ranking e que ainda assim gastando muito menos, né? Isso que eu quero dizer. Muito bem. Recomendação que eu dou esse é um caminho seguro. Muitas pessoas vão por esse caminho, gastam bastante dinheiro no processo. Você pode seguir por ele se você tiver orçamento e vontade de investir essa grana. Eu acho que para alguns casos é overkill, mas se você estiver indo para uma top 10, né, tentando mirar numa top 10, esse é um caminho bastante seguido por muitas pessoas. Então,
você pode, se você tivesse dinheiro, separar esse orçamento e seguir esse caminho, né, para fazer esses investimentos que eu mostrei para você aí. Mas, de novo, sugiro que você apareça na minha live de depois de amanhã, domingo, porque eu vou contar qual é a oferta que eu, a Paula Braga e o Pedro Bocato estão montando para você com o melhor custo-benefício deste mercado. Então, apareça na live de domingo, tá? 8 horas da noite. Só para a gente complementar, qual que é a diferença do cenário anterior, que eu acabei de mostrar, para o cenário luxo, né? Que é você poder gastar 65 mil reais ou mais. É que agora a gente tem as viagens internacionais. Você pode visitar as escolas que, assim, eu vou mencionar aqui, é um luxo, é verdade, mas vale muito a pena. Eu tive a felicidade, né, e a possibilidade de visitar várias escolas nos Estados Unidos no ano passado. Então, em abril, eu visitei Berkeley Haas, visitei Stanford, e depois em outubro eu visitei todas essas daqui. Então, não, todas essas não visitei tanto. Isso aqui era quando eu estava planejando as viagens, ainda eu estava montando os roteiros. Eu visitei Harvard, MIT, NYU, Columbia, Rotman, Kellogg e Booth. Eu visitei todas essas escolas e, assim, foi muito legal, porque a forma como você se sente quando você entra na escola, ela já diz muito sobre a sua possibilidade de ser feliz naquele lugar. É muito louco. Por exemplo, não é raro, tá? Eu conversar com as pessoas que visitaram também as escolas de negócio, as pessoas falarem, cara, eu pisei em Berkeley Haas e foi amor à primeira vista. E enquanto isso eu pisei em Stanford, não gostei muito. Comigo foi o contrário. Eu pisei em Stanford, adorei. Pisei em Berkeley Haas, não foi na amor à primeira vista, sabe? Então, tem uma percepção que você consegue coletar sobre a escola, visitando a escola, que uma pesquisa pela internet ou conversa com outras pessoas te dão de forma muito menos intensa. Então, se você tiver algum dinheiro para aproveitar e visitar também as escolas, é incrível, assim. Eu acho que isso não entraria só num custo de projeto MBA, porque tem uma satisfação grande também de você poder viajar, conhecer uma nova cidade, conhecer novas pessoas, né? Mas, enfim, é óbvio que isso vai aumentar também o custo do seu MBA application, né? Se você considerar como um custo desse projeto. A visita que eu fiz em abril para Stanford e para Berkeley Haas, eu fiz não só para visitar essas escolas, tá? Eu poderia ter gastado menos, mas para visitar aquelas escolas na Costa Oeste, eu acabei gastando 12 mil reais. E para fazer essa última visita para várias dessas escolas, todas essas que eu mencionei aqui, eu gastei 40 mil reais. Só que eu fui com a minha namorada, então eu estava pagando tudo. Então foi um gasto maior também, inclusive que você tem que considerar, né? Se você por acaso falar, não, vou visitar realmente as escolas e tal, mas eu vou com a minha esposa, eu vou com minha namorada, eu vou com meu marido e assim por diante, você tem que considerar que vai ser mais caro também, né? Então é isso, acho que assim, no cenário luxo você também gasta também com as visitas às escolas, não são obrigatórias, mas assim, absurdamente recomendadas e assim, vale muito a pena você visitar as escolas. Detalhe, eu falei que eu gastei 40 mil na última visita, né, que eu visitei muitas escolas, mas não foi por causa do custo das escolas especificamente, né, do custo de ir até a escola. Eu fui correr a maratona de Chicago também, então eu fiquei tipo 5 dias em Chicago, aproveitei para visitar Kellogg, visitar Booth, então turistei também, tá? Não foi uma visita só focada nas escolas. Bom, é isso, gente. Amanhã tem mais. A gente está acabando a nossa minissérie. Espero que vocês estejam gostando. Amanhã eu vou ajudar você a calcular o ROI e também quais fatores, né, você tem que considerar para calcular o ROI do seu MBA Application e do projeto MBA como um todo, tá? E também qual que é o tempo de payback da sua preparação. E no domingo eu vou mostrar para você como que eu, a Paula e o Pedro estamos montando a nossa mentoria para te ajudar a tirar o projeto MBA do papel ainda em 2025. Beleza? Muito obrigado, valeu pela participação
E qualquer dúvida, se você estiver assistindo esse vídeo depois que ele foi ao ar, ao vivo, você pode deixar suas dúvidas também nos comentários. Fica à vontade, estou à disposição para te ajudar. Beleza? Valeu, pessoal.